Os componentes da dinâmica demográfica são natalidade, mortalidade e migração. São as três dimensões que afetam diretamente o crescimento populacional, mas também as suas características. Dentre elas, a migração é a mais complexa de ser compreendida, pois, diferentemente da natalidade e mortalidade, o fenômeno da migração não tem uma única definição, ou seja, definir o migrante depende do recorte espacial privilegiado, por exemplo, entre municípios, se é entre estados, se é entre países. Uma pessoa seria considerada migrante se o seu objeto é estudar as mudanças de residência entre dois municípios. Mas essa mesma pessoa não seria considerada migrante se o seu objeto for estudar as mudanças de residências entre estados, caso ele tenha saído de um município para outro dentro do mesmo estado. Mas além disso, outro aspecto que é complexo é entender as motivações migratórias. Em geral, entendemos que as pessoas migram para melhorar as suas condições socioeconômicas, mas se considerarmos as poucas pesquisas que analisaram essa questão, a principal justificativa para as pessoas migrarem é o acompanhamento dos familiares, ou seja, enquanto um dos integrantes da família migra para melhorar a sua condição socioeconômica, os demais membros se justificam para acompanhar esse membro que conseguiu, por exemplo, um emprego melhor em outro lugar. Enfim, são inúmeros aspectos socioeconômicos que permeiam os estudos migratórios. Um deles é a migração motivada por estudo. Há quem possa considerar que essa mobilidade nem seja migração no seu sentido mais estrito, pois haveria uma mudança de local de residência temporária, apenas durante o período da realização dos estudos. Entretanto, esse fluxo de movimento de pessoas se constitui em redes em importantes aspectos sociais, econômicos e geopolíticos, principalmente quando consideramos os fluxos internacionais. Assim, entender as migrações motivadas por estudo é uma agenda relevante para pensar a posição do país no contexto internacional. Hoje vamos falar sobre esse tema. Roda a vinheta. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. No episódio 26 do Rasgaí, eu vou conversar com Karenine Oliveira Lago, que é graduada em Turismo e mestre em Demografia aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Ela defendeu a sua dissertação em 2020 com o título Migração Internacional com Fins de Estudo, uma análise contextual do perfil dos estudantes estrangeiros no Brasil no período recente. Olá, Karenine, seja bem-vindo ao Rasgaí. Fala pra gente qual foi a motivação da pesquisa e em qual contexto ele se insere. Oi, professor Ricardo. Inicialmente agradeço o convite para participar do podcast Rasgaí e é um prazer poder compartilhar aqui com vocês os resultados da minha dissertação de mestrado, que buscou analisar o contexto da migração internacional para o Brasil com fins de estudo. Em primeiro lugar, a motivação para fazer essa pesquisa foi observar o contexto dos movimentos migratórios internacionais e os diversos motivos que podem desencadear esse movimento. Então, como compreender a migração? Os movimentos migratórios agregam tantas características que definir uma única teoria é uma missão impossível, pois existem várias formas de migração que podem ocorrer por diversas motivações. Nessa tentativa de compreender a migração, faz-se necessário considerar as suas particularidades, observando o tipo de migração, a distância percorrida, o fator motivador, como também as questões políticas, que podem facilitar ou adicionar barreiras ao processo migratório. O processo de transição demográfica que o mundo vivencia também faz com que certas modalidades migratórias surjam ou ganhem mais força,
A transição demográfica vem sendo vivenciada por vários países simultaneamente, e esse processo faz com que exista uma grande população jovem no mundo, população essa que ainda vivencia uma queda de fecundidade. Ou seja, o mundo dispõe de uma grande população de jovens sem filhos que podem prezar pelo projeto individual. E o projeto individual pode estar relacionado à migração para estudo. Como nós estamos inseridos em um mundo globalizado, a migração internacional é uma das formas de concretizar esse projeto. Além de um currículo internacionalizado, o estudante adquire experiências de vida. As migrações com fins de estudo aparecem como um movimento crescente em quase todos os países do mundo. No Brasil, apesar de ter ocorrido a expansão no número de universidades e políticas de acesso à educação superior, bem como convênios que incentivam a internacionalização, essas ações não fizeram com que o Brasil entrasse na rota dos países mais procurados pelos estudantes internacionais. Um dos motivos é a falta de visão ou de planejamento do Estado para impulsionar esse processo. As políticas públicas do Brasil podem utilizar a educação superior para se projetar mundialmente, levando soluções brasileiras a problemas enfrentados por diversos países, mas não existem diretrizes para nortear o comportamento institucional que impulsionem essa internacionalização do ensino. A maioria dos avanços que ocorrem nesse sentido são ações de internacionalização passiva, ou seja, o envio de docentes, discentes e pesquisadores para o exterior. Todavia, mesmo não sendo dos destinos mais procurados do mundo, o Brasil recebe estrangeiros em nossas instituições de ensino superior, apresentando um crescimento nesse quantitativo a cada ano, ainda que pequeno. Com quais dados você trabalhou e qual foi o recorte dos dados? A pesquisa produziu análises que utilizam como principal fonte de dados os microdados provenientes do Censo da Educação Superior, realizado pelo INEP, no período de 2015 a 2018, para apresentar o perfil sociodemográfico dos estudantes estrangeiros e a inserção desses estudantes no ensino superior brasileiro. O Censo da Educação Superior, apesar de ser uma fonte de dados pouco utilizada nos estudos demográficos, apresentou-se como a melhor opção para essa pesquisa, pois consiste em um levantamento censitário realizado anualmente e com participação obrigatória de todas as instituições, tanto as públicas quanto as privadas. A participação no censo é um pré-requisito para ingressar nos programas do MEC, como FIES, ProUni e Bolsa Jacaps. O objetivo desse estudo foi investigar e ampliar a compreensão sobre o fenômeno migratório internacional, que ocorre em busca de qualificação no ensino superior brasileiro. Da totalidade dos estudantes ingressos nas instituições do ensino superior no Brasil, apenas 0,2% tem a nacionalidade estrangeira. O estudo inicialmente apresentou os resultados encontrados para a totalidade dos estudantes estrangeiros. Entretanto, para elaborarmos o perfil do estudante migrante, não podemos considerar a totalidade desses estudantes estrangeiros, pois não temos como garantir que eles migraram para estudo ou se migraram por outro motivo e posteriormente ingressaram no ensino superior. Dessa forma, aplicamos um filtro para chegar à amostra dos estudantes ingressos no ensino superior brasileiro pelo Programa de Estudantes Convênio de Graduação, o programa PEC-G, por ser o único grupo sob o qual podemos afirmar que, pelo menos formalmente, a busca pelo estudo foi o motivo que originou a migração, visto que os estudantes fazem a matrícula no programa nas representações diplomáticas brasileiras em seus respectivos países de origem e só viajam para o Brasil após sua vaga no ensino estar garantida. Legal, então fala pra gente sobre os seus principais resultados. De que regiões e países vêm os estudantes? Quais são as suas características? Considerando os dados do Censo da Educação Superior de 2018, aproximadamente 12% dos estudantes estrangeiros no ensino superior brasileiro ingressaram pelo convênio PEC-G. O estudante PEC-G apresenta um perfil jovem, 86% com idade entre 20 e 29 anos, 56% é do sexo masculino, 40% tem raça cor preta e 50% concluíram o ensino médio em escola privada. O perfil também informa que 58% tem a nacionalidade em países do continente africano,
e 93% ingressaram em instituições brasileiras de natureza pública, sendo 41% localizadas na região sudeste do Brasil. Os estudantes PEC-G não pagam nenhum tipo de mensalidade, não sendo assim necessário recorrer a qualquer tipo de financiamento. Todavia, o PEC-G não proporciona auxílio financeiro, e ainda que o custo de vida no Brasil seja inferior comparado aos que migram para estudar nos países do norte global, a falta de recursos faz com que muitos estudantes passem por dificuldades durante o período de estudo no Brasil. Além das dificuldades financeiras, muitos estudantes encontram obstáculos de outras ordens. Em adição às dificuldades relacionadas à distância da família e de acesso à saúde e moradia, o Brasil se apresenta como um país com questões relacionadas ao racismo, onde os imigrantes negros são os que mais sofrem com a discriminação. Inclusive, diversos estudos já abordaram essa vertente. Essa pesquisa identificou que aproximadamente 1/3 dos estudantes PEC-G são beneficiados com apoio de programas assistenciais das instituições, que podem abranger auxílios para moradia, transporte, alimentação, material didático e bolsas. Uma pequena parte, apenas 20%, se envolve em atividades extracurriculares e pouquíssimos, apenas 10,2%, recebem bolsas vinculadas às atividades extracurriculares. Todavia, os resultados indicam que apenas 13,7% dos estudantes PEC-G se encontram na situação de matrícula trancada ou desvinculados do curso. Essa proporção é inferior quando comparada com os alunos que têm a nacionalidade brasileira. Ou seja, mesmo diante de todas as dificuldades encontradas, o estudante PEC-G busca concluir a graduação no Brasil, com a evasão menor do que dos próprios brasileiros. Esse estudo identificou, entre as ações que efetivamente favorecem o intercâmbio dos estudantes para o Brasil, além do PEC-G, estão a criação de 2 universidades com foco na integração internacional, a UNILA e a UNILAB. Sendo assim, os estudantes PEC-G e os estudantes estrangeiros ingressos na UNILAB e na UNILA devem ser destacados ao se analisar o ingresso dos estudantes estrangeiros no Brasil. Investigando os países de origem desses estudantes, podemos observar que, além das políticas que fomentam a internacionalização do ensino e de acordos de cooperação educacional, a questão linguística é um fator que atrai esses estudantes para o Brasil. A grande maioria dos estudantes estrangeiros ingressos na UNILAB tem origem em países do continente africano que são falantes da língua portuguesa. Ademais, a maioria dos estudantes ingressos por meio do PEC-G também são de origem em países falantes da língua portuguesa. Os estudantes PEC-G com a nacionalidade dos países da América do Sul também podem ser atraídos para o Brasil em virtude da questão linguística, devido à familiaridade da língua espanhola com a língua portuguesa. Por sua vez, os estudantes estrangeiros ingressos na UNILA também gozam dessa familiaridade linguística. A maioria dos estudantes estrangeiros na UNILA tem a nacionalidade no Paraguai, Colômbia e Peru. A UNILA é uma universidade que se diferencia das demais por oferecer aulas em português e em espanhol. Além do mais, os estudantes com a nacionalidade em países da América Latina podem ser atraídos para o Brasil devido à proximidade geográfica. E quais outros aspectos geopolíticos podem contribuir para a atração de estudantes internacionais para o Brasil? Outros fatores identificados que exercem influência para a atração de estudantes estrangeiros são as relações criadas por acordos de cooperação que fogem da esfera educacional, como acordos diplomáticos e de cooperação técnica e cultural, também pela questão econômica, pelas relações históricas e culturais, pela posição do governo brasileiro em conceder com facilidade a categoria de refugiados, pela lei da anistia migratória em 2009, que regularizou os estrangeiros que estavam em situação irregular no Brasil, e a migração de retorno de brasileiros que estavam no exterior, que além de provocar um efeito indireto da migração, podem influenciar na migração de estrangeiros com quem conviveram durante o período da migração, devido à formação de redes sociais. Concluindo, considerando que o Brasil não é um país com grande poder de atração para os estudantes internacionais, bem como as dificuldades enfrentadas pelos estudantes que aqui chegam em busca de estudo, uma outra vertente deve ser considerada para compreendermos o porquê desses estudantes migrarem para o Brasil.
Pois apesar de todas as dificuldades aqui encontradas, a porcentagem de estudantes que migram para o Brasil em busca de estudo com matrícula trancada ou desvinculada do curso é inferior à porcentagem dos estudantes brasileiros nessa mesma situação. No geral, os estudantes estrangeiros que migram para o Brasil com fins de estudo têm origem em países em desenvolvimento que possuem o IDH inferior ao do Brasil, ou seja, possuem a capacidade de migrar e buscam como destino um país mais desenvolvido que o de origem. Apesar de no processo migratório os benefícios quanto ao nível da educação serem maiores para os migrantes que têm origem em países com baixo IDH, existem fatores que podem impedir as pessoas de migrarem, como a falta de recursos e a falta de conhecimento. A migração de longa distância geralmente só ganha mais força em países com nível médio de desenvolvimento, pois as pessoas têm melhor acesso a recursos e acesso à informação. À medida que ampliam suas capacidades, os indivíduos podem passar a vislumbrar oportunidades em outros lugares. Para muitos desses estudantes que migraram para estudar no Brasil, esta é a oportunidade de mudar o curso da própria vida. Gostaria de finalizar agradecendo ao meu orientador, professor Wilson Fusco, e ao co-orientador, professor Ricardo Ojima. Muito obrigado, Karenine. Muito interessante pensar nessas características dos estudantes que vêm para o Brasil. Assim como muitos brasileiros buscam formação em universidades dos Estados Unidos e Europa, é preciso pensar que essas redes de colaboração internacional são muito relevantes para o desenvolvimento do conhecimento científico. Em diversos países europeus, há programas de incentivos e bolsas de estudos para estudantes internacionais, e embora o programa brasileiro não ofereça essas condições, ainda assim temos um público de estudantes internacionais relativamente importante se pensarmos do ponto de vista das relações políticas e econômicas que elas podem ter para o país. Enfim, a caracterização que você nos apresenta ajuda a entender o papel do Estado na indução de relações que podem ter desdobramentos até nas relações diplomáticas futuras e no próprio desenvolvimento econômico. Investir em educação, ciência e tecnologia extrapola a formação individual e pode trazer efeitos indiretos importantes. Esse foi o episódio 26 do Rasgaí, o podcast do programa de pós-graduação em demografia na UFRN. A gente fica por aqui, até a semana que vem e um grande abraço. O Rasgaí é o podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí.